Olá, olá, boa noite para você que nos acompanha aqui pela nossa TV Caraça, em Santa Bárbara, no canal 35.1, em Barão de Cocais, no canal 40.1 e em Catas Altas, no canal 28. Vamos começar com as notícias dessa semana. Essa semana, no sábado mais precisamente, aconteceu um assalto lá na Escola Estadual Rodrigo de Castro Moreira Pena, aqui em Santa Bárbara, a escola estadual ali do São Vicente. Você acompanha aí nas imagens, o indivíduo entrou dentro da escola, levou diversos tablets, computadores, monitores, caixas de som e muito mais. Em Barão de Cocais, o vice-prefeito Lorival teve uma melhora do seu quadro de Covid. Ele que aí contraiu Covid, estava internado, apresentou melhora, mas ainda não saiu da UTI. E olha só para você ver, meu povo, em Cocais, a água, olha só a cor que estava a água, presta bem atenção. Olha a situação dessa água aí. Você pode observar, ele enche a jarra, torna a esvaziar e enche de novo. Olha a cor, olha a situação dessa água. Vamos começar o programa agora com muita alegria. Eu vou trazer meus convidados aqui para falar de Natal. O nosso programa de Natal está começando agora. E eu quero chamar aqui para compor esse time, a gente conversar, brincar, contar piada e muito mais para você. Pastor Ricardo Lima, vem para cá. Tudo bem, pastor? Pode sentar ali. Vou chamar também agora para um bate-papo muito interessantíssimo. A gente vai falar de Natal, sobre as tradições de Natal. O nosso querido Padre Rosenberg, vem para cá. Tudo bem, padre? Pode ocupar aquele lugar ali. Então fique ligadinho aqui agora, porque está no ar a sua Noite Show. Muito boa noite para você. Olha só, a gente já está em clima de Natal. Olha só o nosso cenário, tudo muito bonito para levar algo de qualidade para você. E eu tô aqui hoje com essas duas figuras, que é o Padre Rosenberg e o Pastor Ricardo. O Padre Rosenberg é lá da paróquia de Santo Antônio, é isso? E o Pastor Ricardo lá da comunidade cristã Alfa e Ômega. Muito boa noite para vocês. Boa noite, Guilherme. É um prazer, uma alegria. Principalmente estar aqui com o pastor, né? Muito bom. O pastor Ricardo, já tinha ouvido falar dele, mas tivemos uma oportunidade de estar juntos, não pudemos. Graças a Deus agora, Deus nos permitiu. Um prazer. Ele é uma figura incrível. Boa noite, pastor. Que bom estar aqui. Boa noite, Gui. Boa noite, Padre Rosenberg. Da mesma forma, já ouvi falar várias vezes do senhor. É um prazer imenso conhecê-lo, estar aqui nesse programa, né? De forma que nós possamos está abençoando vidas, está falando para as pessoas dessa festa tão importante que é o Natal. Então vamos lá. A primeira pergunta: o que é o Natal, padre? Bom, o Natal, o próprio nome já diz, é um nascimento. Só que é o nascimento de Jesus Cristo, não é? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O sentido expressivo de amor. Deus quis nos redimir através do seu Filho Jesus Cristo. Lembrando então que o Natal, de modo simples de dizer, não há mais o que dizer, é um nascimento de Jesus Cristo. Portanto, Natal é Jesus. Nós inventamos ou inventaram o bom velhinho, mas o centro, que não pode ser esquecido e infelizmente está sendo esquecido, é Jesus. Lembrando que Ele não quer presente, Ele nos deu o presente. Verdade. Que é Ele mesmo. Verdade. Pastor, na igreja cristã é um pouco diferente comemorar o Natal do que na igreja católica. Explica pra gente como é as tradições da igreja cristã. Sim, como bem falou o Padre Rosenberg, essa festa ela tomou um caráter comercial. Então, quando se fala de Natal hoje, se fala de presente, se fala de festa, de ceia. E muitas vezes nós esquecemos o sentido real dessa festa, porque a Bíblia vai falar de um plano de salvação, e esse plano de salvação acontece justamente no nascimento
na vinda, ali onde Isaías, mais de 300 vezes, ele vai profetizar que viria o Messias, que viria alguém que salvaria o seu povo dos seus pecados. Então essa festa ela tem, dentro da igreja evangélica e da católica também, um caráter espiritual. É o nascimento do nosso Salvador. Como disse bem o padre, não é uma festa de presentes, porque o presente maior já nos foi dado. Olha isso aí, pessoal. Na igreja cristã, eu conheço um pouco, mas eu sou bem leigo. Eu vi uma pergunta que dizia o seguinte: na igreja cristã, pode o cristão montar árvore de Natal, colocar os presentes? Pode isso? Sim, o que acontece? Eu não quero entrar aqui na origem dessa festa, que remete lá à Babilônia Antiga, sim, aos Sumérios, mas enfim, hoje nós celebramos a Cristo. Eu normalmente oriento lá na igreja que não se utilize árvores, porque a árvore sim tem um caráter bem pagão, né? Assim como o padre falou sobre o bom velhinho, isso não faz parte da festa do Natal. A festa do Natal ela é espiritual. E por que não a igreja de Cristo não celebrar o nascimento de Jesus Cristo, né? Não celebrar o nascimento do seu Messias? Porque na verdade nós somos constituídos para isso, para celebrar esse nascimento que é diário nas nossas vidas. Cristo nasce todos os dias nas nossas vidas. É isso aí. Agora, quebrando um pouquinho esse clima de entrevista, esse negócio, você já viu o Papai Noel? Já, padre? Olha, o Papai Noel é uma figura, do jeito que o pastor Ricardo também o seja, do meu tempo de criança, em que a gente tinha aquela ânsia de dormir mais cedo, de 24 para 25, e colocar lá o sapatinho, porque Papai Noel, de algum modo, iria trazer um presente para a gente. Eu conheço a história da criança que queria um presente grande e colocou o sapato do vovô. E como o Papai Noel viu o sapato do vovô, colocou um cachimbo, né? E no outro dia o menino levantou e estava lá um cachimbo. Ou seja, o bom velhinho, que a gente chama, tem pouca coisa de bom. Porque a pergunta é essa: por que alguns recebem presentes extraordinários e presentes de última geração e alguém recebe um parzinho de chinelo, um carrinho de puxar? Não é o bom velhinho. A gente sabe que quem é o Papai Noel, a gente sabe. E nós que somos filhos de quem é pai, sabe exatamente que de filho passou a ser o Papai Noel, é aquele que doa presentes. Colocar isso como sentido do Natal é tirar o foco do Cristo que doou a vida. Ele doou a própria vida, esse é o grande presente. E doou a vida para quem? Para todos nós, independente do nosso credo de religião, de quem a gente é, e eu diria até do que a gente faz. Verdade. Ele nasceu para todos, sem distinção. Então, eu imagino assim, claro que a gente tinha esse tempo e dizer, não pode tirar isso da criança, porque, né, a gente não tira, a criança depois vai aprendendo que não é desse modo. E aí fica aquela criança chorosa porque o Papai Noel dela não deu um presente bom. E não deu o presente que ela pediu, mas não é o Papai Noel. É o pai que não tem as condições para dar esse presente. Então, colocar como figura central o Papai Noel é tirar aquilo que é a certeza da celebração, como o pastor lembrou muito bem. Verdade. É o próprio Cristo, é Jesus que vem, e ele disse uma coisa que eu acho muito interessante: ele nasce todo dia. Celebrar esse dia é para que a gente não se esqueça de que cada dia que eu tenho é um milagre. É o Cristo nascendo na minha vida, e por isso eu digo, a gente não só é de Jesus, mas a gente tem que ser do jeito de Jesus. Verdade. Para fazer esse mundo um pouco melhor. Mas eu creio que, como ele lembrou das árvores de Natal, eu nunca fui muito fã dessas coisas, não. Eu acho que a ceia, como ceia, que você fica em família, e esse ano está nos ajudando um pouco nisso. Os mestres têm pedido muito, não se reúnam nem em família, fique na sua família, tem o seu momento com seus filhos, com a sua esposa, dentro da sua casa, porque a gente sabe que está de assustar o Covid, né? Enfim, a essência está nisso. A figura é Jesus Cristo. E, como eu lembrei, o presente é ele mesmo. Verdade. Mas sabe por que eu perguntei do Papai Noel? Porque a gente tem dois aqui, ó. Um ali dormindo, coçando o ouvido, olha lá. E aquele outro lá em cima, aquele lá parece mais que o Papai Noel. Eu já ia dizer isso, ele tá com a figura mais... Já viu? Olha o nosso Papai Noel lá. Lá, verdade. Se me permite, eu queria pegar um ganchinho claro, na palavra do padre. Fique à vontade.
essa, entre aspas, ação do bom velhinho a gente vê no outro dia. Porque eu sou de Belo Horizonte, eu sou de uma periferia, e eu me lembro que meu pai, graças a Deus, trabalhava, tinha um bom emprego, então eu tinha presente no outro dia para sair na rua, para mostrar para os meus amigos. Mas eu tive muitos amigos, Gui, que não tiveram presente. Então esse Natal para mim nunca soou como um Natal de Jesus, porque essa desigualdade, um ganha um presente muito bom, e o outro ganha um razoável, e o outro não ganha nada. Então essa cultura que é divulgada, e principalmente, né, as redes comerciais, elas têm assim, um papel preponderante nisso, porque eles querem vender, independente de crença, de espiritualidade, o negócio é lucro, né? E para quem tem fé e para quem crê em Jesus, o melhor presente é estar com a sua família. Verdade. E celebrar essa data tão maravilhosa junto com aqueles, né, que a gente ama. É porque aí cria a chamada cultura do supérfluo. Você esquece a família para viver algo que está além do que é a família de verdade, né? E eu acho que é muito bonito o gesto de solidariedade, de partilha das pessoas que se doam para trazer uma mesa mais farta para alguém, e não pode ser só no Natal. Verdade. Né? Ninguém precisa só no Natal. Mas o pastor lembrou uma coisa extraordinária: não tem nada mais sagrado que a família. Então, qual que é o sentido? É a família. O mais é cultura do supérfluo, né? Inclusive os presentes. Claro que não há nenhuma dificuldade, problema em doar, em dar um presente. Mas não pode centralizar o Natal nisso. Aí é perder o espírito do Natal. Tirar Jesus do centro, né? E uma outra pergunta. Como que surgiu, já que a gente está dentro desse papo do Papai Noel, como que surgiu a figura do Papai Noel? Olha, eu não sei precisamente, não sei se o pastor tem conhecimento, mas deve lá dos Estados Unidos afora, alguma coisa do bom velhinho. Eu, na verdade, não entendo muito, não sei se você tem alguma... O senhor conhece, pastor? Então, o que acontece? Essa data do 25 de dezembro já foi provada que Jesus não nasceu exatamente nessa data, né? Então, essa data ela foi modificada, comercialmente falando, para que fosse de encontro justamente ao salário que a gente recebe no final do ano, para justamente poder gastá-lo, né? E havia lá a história do chamado São Nicolau, que na verdade não tem nada com a história, né? E pegaram a figura de São Nicolau e houve uma época em que a Coca-Cola tinha um papel preponderante nisso. E por causa das cores da Coca-Cola, o Papai Noel acabou tomando essas cores, né? Do vermelho que a gente conhece, até aí, fantasiado também de Papai Noel, né? Gostaram da minha touquinha de Papai Noel? Então agradeçam a Coca-Cola por isso, né? E surgiu então essa figura, né, que viria, como o padre citou no início, nas noites de Natal, deixar um presente ali no nosso sapato. Passando pelo chaminé. Pela chaminé, né? Como que um homem daquele tamanho tinha que passa... fazer dieta, né? Não é, rapaz? Tem uma chaminé que é tão estreitinha. E deixa eu perguntar uma outra coisa que não tem nada a ver. Pastor, conta piada? Conto várias. Várias? Várias, mas ao vivo aqui eu não vou contar, não, porque eu não sou bom de contar piada. O padre é bom de contar piada. Mas com relação, já que nós temos que contar uma piada de acordo com a celebração que a gente está fazendo aqui, é aquela criancinha que chega e pergunta ao Papai Noel assim, com essa situação toda que está da aposentadoria no Brasil, essas situações todas que estão tirando de quem precisa e dando para quem já tem demais, enfim. E aí a criancinha pergunta ao Papai Noel: Papai Noel, o senhor não aposenta, não? Ele falou: nem eu e nem você. Do jeito que tá, nem você. Tá difícil, não tá? Boa. O negócio tá feio. Tá difícil. O padre me salvou nessa. Gente, a gente vai fazer uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com o pastor Ricardo e com o padre Rosenberg para falar um pouquinho mais sobre as tradições do Natal. E no final do programa a gente tem uma reportagem maravilhosa, que é da avó da Miriam. Quem lembra da Miriam, que vem aqui no programa do Anderson, lá do Supermercado Mais Você? Daqui a pouquinho a gente volta para conversar com essas duas figuras e para mim te mostrar essa reportagem. Me espera aí que eu volto já já. Anderson Pena, às suas ordens, na TV Caraçá. Denúncias, entrevistas e brincadeiras, alegria
alegria contagiante, fazendo a vida valer a pena. As suas ordens com Anderson Pena. Anderson Pena na TV Caraçá. Vou contar pra vocês pedaços de minha história. Quero que fiquem sabendo como estou vivendo agora. Meu mundo é maravilhoso, cercado de fauna e flora, banhado pelo Rio Grande, onde as garças namoram. As belezas que me atraem foi presente do papai, que me deu quando foi embora. Estamos de volta em clima de Natal. Estou com essas duas figuras importantíssimas para o nosso município, que é o pastor Ricardo Lima, aqui na minha direita, lá da comunidade cristã Alfa e Ômega. E aqui na minha esquerda estou com o padre Rosenberg, da paróquia de Santo Antônio, lá na Matriz. Padre, acho que essa pergunta já foi respondida, mas eu vou perguntar de novo. Acho que foi até o pastor que respondeu. Jesus nasceu no dia 25, não tem uma data específica. Né, pastor? Não tem uma data específica. O que acontece? Quando Lucas, no capítulo 2, ele vai narrar que no nascimento de Jesus haviam pastores no templo cuidando das ovelhas. Sim. Esses pastores que ficavam cuidando das ovelhas era um trabalho extremamente monótono, porque a ovelha não dava trabalho. E à noite só dorme. Então a única coisa que tinha é esperar passar a noite. E de repente a Bíblia diz que, né, vem ali um brilho, uma manifestação sobrenatural, não é isso, padre? E aparece então anjos anunciando que o Messias havia chegado. Então, se essa data fosse em 25 de dezembro, em Israel é chuva e muitas vezes cai quase que uma neve. Que interessante. Então as ovelhas jamais estariam ao ar livre, elas estariam num aprisco. Então por isso que a gente tem essa noção que historiadores vão dizer que Jesus nasceu por volta de setembro a outubro. Eu espero que seja em setembro, que é o meu mês de aniversário. Uma outra perguntinha, uma coisa que eu tenho dúvida. Eu não sei se eu já ouvi isso. Você que está nos assistindo em casa também pode deixar aí no nosso Instagram, Noite Show, aqui na TV Caraça. Como surgiu a árvore de Natal? No bloco anterior a gente deu uma leve pincelada, mas como surgiu mesmo? Essa árvore de Natal lá da cultura babilônica, quando essa árvore era cortada, ela era encarada, as pessoas olhavam para aquilo como se fosse uma manifestação de um deus. E na Babilônia, o deus Sol, né, tanto que a gente tem o domingo em inglês, que é o Sunday, dia do Sol, era uma celebração a essa divindade, que era chamado de Tammuz. Então, Que nome lindo, hein, diretor? Tammuz. Né? Um nome bacana para pôr no cachorrinho. Então, quando eles olhavam para aquela árvore, tinha um caráter espiritual em cima daquilo. Então, quer dizer, a gente não pode pegar hoje uma árvore, né,
E falar mesmo que é querer isso, dizer né? que, não, hoje eu estou Sim. celebrando Jesus. Então, assim, a gente já sabe desse aspecto, então seria melhor a gente evitar, né? Muito interessante. Obviamente eu estou falando aqui de uma cultura cristã, né? Até porque a gente não pode colocar isso como um centro, significando que quem não tem a árvore de Natal não celebrou o Natal. A árvore de Natal é um acréscimo a alguma coisa. Por isso que eu falo que há uma cultura do supérfluo. E isso é ruim. Isso está atingindo as nossas famílias. Está tirando das nossas famílias o sentido cristão. Não é? Aí significa que o filho que não ganhou um presente, ele deixou de ter o Natal. Se o presente já está ali, esse presente acontece para nós todo dia de nossa vida, cada minuto, cada segundo. Quem tira Jesus Cristo de nós? Ninguém tira. Verdade. E não precisa ser rico, nem pobre, nem preto, nem branco, para ter a presença de Jesus Cristo. Verdade. É só ter fé, acreditar. Então acho que é interessante tirar um pouco dessa coisa meio mitológica, né? Sim, sim. Da árvore de Natal. É bonito, né? Tem os enfeites, tem toda aquela situação, e inclusive feita, e os presentes eram colocados, né, embaixo da árvore de Natal, talvez até para criar um pouco de clima também. Né? Mas é igual, né, o Kelinho estava dizendo, né? Sempre corria, pegava aquela árvore seca e enfeitava e colocava, trazia uma alegria. Ou seja, a minha casa tem árvore de Natal, mas é preciso saber se na casa tem árvore de Natal e não tem Natal. Exatamente. Porque há muitas mesas fartas, mas tem muito coração vazio. Agora falando em mesa, eu adoro essa palavra, adoro essa parte. Qual é o cardápio ideal para a ceia de Natal? Olha, eu diria que o cardápio ideal é aquilo que você alimenta todo dia. É ter alguma coisa para comer na sua mesa. Que eu acho que é o cardápio ideal. Claro, você pode acrescentar alguma coisa a mais, por ser um dia de comemoração, como no dia do aniversário, você faz uma coisinha melhor. Um dia se você recorda alguma coisa, faz também. Mas eu acho que tem que acrescentar ao cardápio o que nós chamamos de solidariedade. Muito bom. Que é de partilha, que é de compromisso e compaixão. Isso é fundamental acrescentar, porque eu não sinto só que a minha mesa tem algo, mas eu acredito que na mesa do outro tem, porque eu também fui solidário e aprendi a partilhar. Muito Isso bom. é fundamental. Acima de tudo, é preciso entender que a família tem que estar unida em torno do sentido cristão. É harmonia, é alegria, não é? E sentar-se à mesa e saber olhar no olho do outro, olhar, vamos brincar um pouquinho, olhar na cara do outro e dizer: você é meu irmão. Eu tenho por você um carinho especial, um amor especial, um respeito muito especial. Senão você abaixa a cabeça e come e vai embora. O estômago ficou cheio, mas e o coração? Verdade. O padre falou algo assim extremamente relevante. Eu já tive oportunidade de participar de festas onde haviam decorações maravilhosas, mas houve briga, houve discussões, a mesa estava farta, tinha peru, tinha frango, tinha fruta, uma mesa maravilhosa. Mas o principal, né, eu como pastor não posso fugir à regra. Mateus capítulo 4 vai dizer que nem só de pão viverá o homem, Verdade. mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando nós temos essa alimentação espiritual, claro, não estou desprezando aqui a mesa, mas você pode ter ali um arroz com feijão e ovo. Se uma família está unida, eles vão comer aquilo com alegria. Ou você vai pegar outras famílias que têm recurso abundante, tem uma mesa abundante. E hoje, como é normal nos dias, no meu tempo a gente tinha uma TV na casa toda, né, e era aquela de rodar o botão, fazia pá, pá, pá. E assim, né, na hora de um jornal, de um filme que o meu pai estava assistindo, ninguém podia mexer. Hoje cada um tem a sua, cada um tem o seu telefone, cada um está no seu quarto, a família não se reúne mais. Verdade. A gente não se assenta mais à mesa. Então acho que a gente deveria pensar no Natal nessa oportunidade, muito bem lembrado pelo padre Rosenberg, de ter esse momento de se assentar à mesa e poder olhar nos olhos, né, e poder desfrutar dessa comunhão. Eu acho que é fundamental, porque agora, eu acho que com esse tempo que nós estamos vivendo, isso vai ser um pouco mais possível. Acho que está na hora de deixar o celular no quarto e vir para a mesa, para olhar no olho do outro e conversar. Porque é impressionante, é uma garfada, uma coisa, um dedinho no celular. Quer dizer, a gente está vivendo a cultura também do individualismo. A gente também, Verdade. nós criamos, o ambiente do Natal é para dizer: você precisa do outro.
Você precisa ao encontro do outro, você precisa estar com o outro também. Jesus ensinou isso de modo muito bonito, né? Tudo que vocês fazem ao menor dos meus irmãos, é nem que vocês fazem. Então nós estamos na cultura também do individualismo, porque de dentro de casa, com um aparelhinho, você pede comida, você pede uma pizza, você faz Eu sou mestre em fazer isso. E todos os trâmites de banco, você faz tudo de dentro de casa. Ninguém vai à praça, ninguém sai à praça mais. E o que acontece? A gente é ensinado que a gente não precisa de ninguém. É a mãe que diz para o filho assim: filho, desce para almoçar. Mas o filho está no andar de cima, ela no andar de baixo, ela passou Pelo WhatsApp. pelo WhatsApp. E aquela esposa que está lá, né, vendo a novela. E Eu conheço um casal assim. Às vezes o marido tá lá mexendo na horta, precisa da esposa, manda um WhatsApp para ela. Pois é, mas isso é interessante, porque ele falou uma coisa interessante da questão da TV. Antes tinha uma só, agora cada um tem uma, e cada um vai para o seu quarto e se enfurna lá e fica lá, inclusive com celulares, que são coisas extraordinárias, assim, na questão tecnológica, né? Mas é aquela mulher que está vendo a novela e o marido está lá vendo futebol. Aí o marido está quietinho e fala assim: ô meu amor, busca uma cerveja na cozinha para mim. E Não, a mulher deixou novela. lá o celular. Não perco, aqui, não perca a minha novela por nada desse mundo. Sabe o que ele faz? Passa uma mensagem no celular dela. Faz o barulhinho lá dentro da cozinha, ela corre lá para ver. É verdade. Aí o que estava escrito? Aproveita e traz a cerveja para mim. É isso. Olha que muita gente aprende isso. Verdade. Vão aprender. Não façam isso, viu, Não pessoal? façam isso não em casa. façam. Mas é só para dizer que, infelizmente, a gente está perdendo o sentido, né, da solidariedade, o prazer. O verdadeiro Eu espírito brinco do assim, Natal, é né? o prazer de pedir uma caneca de açúcar, né? Você tem uma caneca, ninguém está pedindo caneca de açúcar mais. Verdade. E porque a gente está sendo criado assim, você não precisa de ninguém. Não queira precisar. E aí cria isso que ele falou, que é um individualismo. Individualismo é contrário a qualquer tipo de... Eu posso dar um exemplo rapidinho? Pode, fica à vontade. Na crucificação havia ali Jesus e mais 2 ladrões, que a Bíblia diz isso. Sim. Um olhou para Jesus e zombou, escarneceu. Você não é Deus? Desce daí, salva a gente. O outro, diferentemente dele, do primeiro, ele olha para Jesus e alguma coisa acontece no olhar de Jesus para ele. Porque ele fala: olha, nós estamos aqui porque a gente merece. Isso significa arrependimento. Ele se arrependeu. E quando ele se arrepende, ele olha para Jesus novamente e fala: quando o Senhor entrar no seu reino, lembra de mim. Foi salvo aos 45 do segundo tempo, né? Nunca foi a um culto ou a uma missa, Não. mas ali por causa de um olhar. É a diferença que faz o contato que a gente Foi tem um tão com o outro. ladrão que roubou até o céu. Mas isso é interessante. E há uma diferenciação aí entre, ele fala dos 2 ladrões, entre Judas e Pedro, né? Os 2 traíram do mesmo modo, as traições não tem menor nem maior. Os 2 com o mesmo tamanho de questão de... Até porque imagine, você vive com a pessoa sempre ao seu lado, acompanhando seus ensinamentos, depois a pessoa diz, na hora do aperto e do medo, eu não conheço essa pessoa, quer dizer, é terrível. Tem traição pior que essa. Eu não conheço, peraí. Na hora que mais precisa, né? Mais precisa. Na hora que você está precisando de alguém estender a mão. Exatamente. O Judas sai, vai se enforcar, e o Pedro olha para Jesus. Aí que ele lembrou. Augusto Cury, que fala muito disso, né, quando ele fala da análise da inteligência do Cristo, ele diz que quando Pedro olha para Jesus, Jesus fez o maior discurso da história da humanidade, sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra, verdade. Ele disse assim: Pedro, eu te compreendo. E Pedro chorou. É o que ele lembrou, é o toque. Chorou amargamente. Amargamente. É o toque, é o olhar, que isso acontecia muito nas O nossas mundo famílias. virtual está nos roubando isso hoje, né? Verdade. Os pais não têm mais. Você lembra, você deve lembrar disso quando criança, porque os nossos pais bastava que ele olhasse para nós. Verdade. A gente entendia que Aliás, ele o estava perigo era eles olharem. querendo... Esse que era. Agora, Verdade. hoje é mensagem, né, no WhatsApp. Então, o olhar, o toque, que ele lembrou muito bem aí, Verdade. tá fazendo falta. Então, se você quiser falar de Natal, fala disso. Isso aí é o jeito. Né? O grande toque da humanidade é o Cristo que veio para dizer: estou com você. Ele toca a alma. E não tem nada que seja melhor que isso. É verdade. Tá querendo falar alguma coisa, DJ? Fala aí. O meu menino é criado assim. Eu apenas olho para ele, nunca encostei a mão nele. Olha aí. Apenas olho para ele, ele já sabe o que ele está Que ele fazendo, tá fazendo de errado, né? E tem hora para assistir desenho, tem hora para tudo. Tem hora das tarefas dele. Parabéns. E eu trabalho com ele na seguinte forma: eu faço as coisas para ele e ele me retribui fazendo as coisas para mim.
Tipo, eu tô na cozinha, eu vou lá e pergunto a ele, você quer uma água, você quer um suco? Eu levo pra ele, se ele quer. Quando ele tá na cozinha, ele faz da mesma forma. Eu acho que isso é fundamental porque isso chama limites. Se você não impor, a vida, né? A vida não passa a mão na cabeça. A vida não. Se os pais não impuserem limites, impor aqui no sentido de autoritarismo, no sentido Sim. de autoridade, porque pai não é amigo, pai é pai, mãe é mãe, amigo está aí, você consegue na escola, na sua igreja, lá na rua, mas pai e mãe são pai e mãe, e os limites têm que ser impostos. Se você quiser saber de limites que não foram respeitados, visita a cadeia, visita alguns hospitais, visita a casa de recuperação. A vida não passa, e ela não espera você catar os cactos para seguir, ela Verdade. segue. Você tem que entender que esse e é o vão chegar princípio. no mercado de trabalho completamente despreparados. Despreparados. Porque vão ouvir não, portas vão se fechar. E aí? Porque dentro de casa sempre houve sim, né? Tudo que queria teve. E quando chega lá fora vai ser uma pessoa frustrada. Então a gente tem que preparar assim. Aliás, por limite é amar. Isso aí, a gente Sim. chama isso de amor, né? Todo limite, ele nasce do sentimento do cuidado e do amor, porque aí autoritarismo já é outro sentido, já não combina. Agora, autoridade, sim, os pais têm autoridade. A autoridade é conquistada, não é imposta, né? Não, Exatamente. exatamente isso, né? Então, para a gente encerrar esse bloco, eu vou fazer essa última perguntinha, mas acho que dentro desse papo todo que a gente falou, eu queria saber qual é o real, o verdadeiro espírito de Natal, pastor. Quando Jesus se manifesta, né, aliás, os anjos se manifestam anunciando a chegada, né, nasceu o Salvador, e a Bíblia diz que havia nessa época um censo, né, o imperador César Augusto fez um censo e todo mundo tinha que ir se registrar na cidade que havia nascido. Isso era para recolher impostos, enfim, né? Sim. Então José e Maria estava grávida, ela sai da Galileia, lá de Nazaré, para Belém, que era a cidade de José. E nesse intervalo o menino nasce, Jesus acaba nascendo, e a Bíblia diz que ele nasce numa estrebaria, não porque José era pobre ou não tinha recurso para pagar. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 2, que não havia lugar na hospedaria. Então ele nasce num lugar onde se alimentavam animais. E quando os anjos se manifestam, quem estava lá? Os pastores. E pastores eram extremamente desprezados, principalmente pelos judeus, porque eles não guardavam sábado. Eles tinham que trabalhar à noite. Então qual que é a mensagem com o nascimento de Jesus? Eu vim pelos desprezados. Eu vim pelos humildes. A gente não pode confundir humildade com dinheiro. Tem rico que é humilde. Exato. E que tem pobre que é extremamente soberbo. Humildade tem a ver com o que nós somos. Então, na minha, né, modesta opinião, eu acho que o sentido verdadeiro do Natal é que Jesus veio trazer inclusão, dizer que ninguém é melhor que ninguém é mais rico que ninguém, né? Porque o nosso destino de todos nós é um só. Verdade. Mas a nossa importância está aqui nessa missão terrena que é breve, né? E Jesus veio dizer para nós, né? Eu termino dizendo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Muito só bem. pode entender o sentido que você acabou de dizer quem foca o Natal em Jesus Cristo. Porque você entende que não há diferença, nem de credo, nem de religião, nem de cultura, nem nada. Mas se você focar em Jesus, se você focar no Papai Noel, você vai começar a sofrer. Você vai Verdade. começar a entristecer, você vai começar a chorar ou se alegrar demais e outros de menos. Se você focar no presente, pior ainda. Então a realidade é outra. Você foca em Jesus, você entende que você não é maior nem menor, nem superior nem inferior. Todos merecem o amor do Cristo, que a tônica da vida dele é essa. Ele deixou um mandamento de amor e uma regra de amor. O mandamento de amor é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amar o próximo como a si mesmo, e a regra de ouro: façam aos outros aquilo que vocês querem que façam a vocês. Muito Onde é bem. que está o sentido do Natal? Está naquilo que é a tônica da vida de Jesus. É o amor. É o amor que é o único vírus que pode espalhar à vontade, porque é o amor em atos que faz o ser humano ser quem ele é. Estamos precisando mais desse vírus, né? Muito. Gente, eu vou fazer mais um rápido intervalinho. Daqui a pouco eu volto com o pastor Ricardo e com o padre Rosenberg. Espera aí que eu volto já já.
Anderson Pena, às suas ordens, na TV Caraçá. Denúncias, entrevistas e brincadeiras, alegria contagiante, fazendo a vida valer a pena. Às suas ordens, com Anderson Pena. Anderson Pena na TV Caraçá. Vou contar pra vocês pedaços de minha história. Quero que fiquem sabendo como estou vivendo agora. Meu mundo é maravilhoso, cercado de fauna e flora, banhado pelo Rio Grande, onde as garças namoram. As belezas que me atraem foi presente do papai, que me deu quando foi embora. Estamos de volta aqui na nossa noite show, que está sensacional, com o pastor Ricardo, o padre Rosenberg. Olha, eu fiquei emocionado aqui, teve momentos com eles falando. Eu creio que você de casa também. Mas agora eu vou pedir para que eles passem uma mensagem de Natal, uma mensagem de esperança, de amor para você que está nos assistindo. E eu vou começar pelo pastor Ricardo. Fique à vontade, aquela sua câmera. Pode falar com o público. Ok. A Bíblia vai nos ensinar o sentido real do amor. Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios 13 que o amor verdadeiro, ou seja, o amor ágape, que é o amor de Deus aos homens, ele é um amor que não tem ciúme, que não se comporta mal. E é um amor que ele tem empatia, ele se importa com o outro. E esse é o verdadeiro sentido do amor. Só que se a gente for pegar um exemplo, né? Você pega aqui uma criança que está com uma enfermidade, que ela precisa de um transplante, e somente o pai pode salvar. Todo pai que se preze, se você perguntar para ele, você doa a sua vida para salvar o seu filho, ele vai falar imediatamente, eu estou pronto para morrer, para salvar o meu filho. Mas vamos mudar essa história agora e pegar alguém agora que você não goste, talvez é filho de um inimigo seu e ele precisa de um transplante da mesma forma. Aí vamos pegar esses mesmos pais e fazemos a mesma pesquisa. Certamente ninguém vai morrer por aquela criança, porque existe um objetivo quando se morre pelo seu filho. Mas quando é uma pessoa que não é do meu convívio, o amor ele não é graduado dessa forma. E a grandeza de Jesus, a grandeza do Natal é justamente essa. É que Jesus morreu, a Bíblia vai dizer isso, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios vai dizer que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que ele herda um nome que está acima de todos os nomes. E por que ele herdou esse nome? Por causa da obediência ao Pai. Porque se a gente parar para pensar, antes dele vir ao mundo, Jesus já existia, porque ele é Deus. Então ele brincava no espaço sideral aqui nas minhas divagações. Ele deixou de brincar no espaço sideral para ficar numa barriga apertadinha de uma mulher, que era Maria, né, uma bem-aventurada.
Então, quer dizer, ele abriu mão de ser, entre aspas, uma divindade que controla todas as coisas, para assumir uma mesma forma. A Bíblia vai dizer que ele passou por todas as tentações, por todas as limitações que nós passamos, mas sem pecado ele conseguiu vencer. Qual foi a mensagem que ele trouxe? Numa época em que a cultura era extremamente machista, né? Padre Rosenberg sabe disso. Prostitutas eram consideradas simplesmente como objetos sexuais, simplesmente uma mercadoria. Mas toda vez que você vê Jesus no Evangelho lidando com uma mulher dessa, ele está curando, ele está trazendo cura naquela vida. Isso é Natal, isso é nascimento de uma nova vida. Então a gente tem o exemplo de Zaqueu, você tem o exemplo de o próprio Mateus, né, que era discípulo, era publicano, então ele acaba, ele era odiado pelos próprios judeus. Então o que acontece? Jesus os ama, independente do que aconteceu no passado, independente de tudo o que eles fizeram. Esse amor que representa o Natal, o verdadeiro sentido do Natal, esse amor de empatia, de sentir a dor do outro, de salvar, de morrer numa cruz por coisas que ele nunca cometeu, né? E eu termino aqui o meu pensamento dizendo o seguinte: a Bíblia vai falar do jovem rico. Ele se aproxima de Jesus e ele fala: olha, eu cumpro todos os mandamentos, eu fiz tudo que o Senhor já pediu, o que falta? Só que é aquilo que a gente falou no bloco anterior, de olhar nos olhos. Quando Jesus olhou para ele, ele percebeu, ele ainda tem um Deus, que é o dinheiro. Ele falou: olha, vende o que você tem, pega o que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. Então aquele pobre jovem, eu gosto de falar isso, né? Aquele pobre jovem ficou com um tesouro do mundo e perdeu um tesouro celestial. Ele perdeu a chance de celebrar o Natal, a chance de viver verdadeiramente a maior riqueza desse mundo, que é o amor de Jesus. Então eu deixo para todos os nossos queridos que nos assistem essa proposta que veio do céu. Jesus, o Filho de Deus, ele morreu por mim e por você. Mas como o Padre bem disse, é preciso que a gente aceite esse sacrifício, né? Ele não vai arrombar a porta de ninguém. Isso é um convite, né? E hoje, como pastor, eu estou aqui estendendo à sua vida esse convite de amor dos céus. Receba na tua vida e celebre o verdadeiro sentido do Natal. Muito bom. E o senhor, Padre? Bom, ouvindo aqui essa mensagem tão bonita, eu me lembrei daquele senhor já idoso que teve um pequeno corte na mão e procurou um médico e disse, o médico ainda novinho, ele disse: ô doutor, o senhor me faz o favor de resolver logo curativo, que eu preciso tomar o chá das 5 com a minha esposa, e eu tenho o costume de tomar o chá das 5 com a minha esposa. E o médico olhou para ele e disse: mas o senhor, estou percebendo, já é uma idade razoável, o senhor deve ter muito tempo de casamento. Ah, moço, eu já tenho 50 anos de casado. Nós temos. E eu tomo chá das 5. Falou, mas o doutor falou: pois não, vamos fazer o curativo, se eu tomar o chá das 5, mas eu estou imaginando aqui, sou muito jovem ainda, que a sua esposa deve ser muito feliz, porque o senhor mantém esse contato com ela, tomando chá todos os dias, 5 horas da tarde. Ela deve ser uma pessoa muito feliz. Ele falou: doutor, a minha esposa está com mal de Alzheimer. A minha esposa não sabe se é 5, se é 6, 7, 8, se é de noite, se é de dia. E para lhe dizer a verdade, ela nem sabe quem sou eu. E o doutor falou: mas então me responde uma coisa, por que essa ânsia e esse desejo tão grande de querer tomar o chá das 5 se não faz diferença nenhuma? Se a sua esposa nem conhece o senhor? Ela falou: doutor, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Então acho que o Natal é esse, saber quem o outro é e saber verdadeiramente quem Deus é. Porque se eu olho Deus pelo que Deus faz, o dia que Ele deixar de fazer, eu vou deixar de crer nele. Mas se eu olho por quem Ele é, ainda que Ele não faça no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, eu vou sempre acreditar que Ele é Pai e que Ele cuida de mim. E vou ter a paciência de esperar o momento certo. Então acho que o Natal é isso, eu saber quem o outro é, estar ao lado do outro. Eu diria, é me importar com o outro. Esse amor que o pastor falou de maneira tão bonita, é esse amor, é se importar com o outro. De que modo Deus se importou conosco? Deixou de ser aquele Deus lá do céu, do infinito, para ser o Deus do coração finito, para ser o Deus do humano. Gente, é algo extraordinário.
E ele não perde quem ele é. O bonito é isso. Ele não perde o Deus que ele é se fazendo homem como nós. Pelo contrário, ele enriquece a divindade e dá mais valor à humanidade. Eu acho que isso é fantástico. Isso é Natal. Se você quiser viver o Natal, se importe um pouquinho com o outro. Olhe para dentro de você e veja onde Jesus quer nascer. Pastor Ricardo diz que o céu é muito bom e muito bonito. Eu espero descobrir daqui uns 500 anos. Mas Deus não quer ficar no céu. Deus quer ficar no coração humano, na vida humana. Porque ficando no coração, onde a gente vai, nós levamos Deus, e onde Deus vai, Deus nos leva junto com Ele. É fazer, não é ser Deus que ninguém nunca vai ser, mas ser do jeito de Deus nós podemos ser. Ao menos um pouquinho, para celebrar esse amor bonito que você falou. A tônica do Natal é exatamente isso. É o amor. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença dos dois aqui. Realmente, essas mensagens de Natal me deixou bastante emocionado. Essa história do padre aí, que ele acabou de contar, isso me tocou Linda profundamente. história, muito linda. E você que está em casa, vamos celebrar esse amor, que é o nascimento de Cristo. Nascimento de Cristo nos nossos corações. Hoje nos falta mais amor. Nós estamos, como o programa inteiro nós falamos, preocupados com outras coisas, com coisas superficiais. Estamos esquecendo a verdadeira razão do Natal, que é Jesus, que é o amor e a comunhão entre todos nós. Pastor Ricardo, muito obrigado por tirar um pouquinho do seu tempo para contar sobre o Natal, para explicar essas duvidazinhas que às vezes nós temos. Muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, né? Eu quero mandar um abraço também para a minha comunidade cristã Alfa e Ômega. E foi Deus, ele nos presenteia com momentos maravilhosos, né? Já ouvia tanto falar do Padre, e hoje vim aqui sair enriquecido com as suas palavras, Padre. Que o Senhor o abençoe poderosamente, né? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Um abraço, Gui. Deus te abençoe. Um abraço, Padre. Também quero agradecer a sua presença. Amo o Senhor de coração. Muito obrigado por fazer parte desse programa comigo hoje. Eu agradeço, Gui, pelo carinho. O Cleiton. O Cleiton é lá o nosso diretor. É o nosso Papai Noel. E o Kelin, sempre estamos juntos aí. E eu fico feliz. E agora dizer a mesma coisa do pastor Ricardo, porque eu ouvi falar muito a maneira de falar, a maneira de conduzir, e eu fico feliz com isso. Jesus não nasceu para uma igreja, Jesus nasceu para o mundo, Verdade. para o ser humano. E essa questão nossa, que eu acho maravilhosa, é uma questão de dizer, gente, intolerância não vale. Nós temos escolhas, e as escolhas são boas quando a gente escolhe em nome de Deus. E o que importa é Deus. E a gente tem que, lógico, ter um segmento, mas eu acho que é importante, né? E fico feliz em poder, espero celebrar mais vezes juntos esses momentos. Vou chamar os dois mais vezes no programa. E que bom que você o convidou, eu nem sabia que o pastor Ricardo estaria aqui, mas fico feliz porque eu já tinha vontade de conhecê-lo. Como eu lembrei, nós tínhamos um programa para fazer juntos, infelizmente, por minha razão não foi possível. E agora, escutando também mensagens tão bonitas, eu acho que o jeito sereno de falar, eu acho que isso é que toca a alma. Nós não temos que tocar a inteligência, a gente tem que tocar a alma. E se tocar a alma, a inteligência já está tocada também. Jesus tocou o coração, para depois tocar o físico e a vida. Então eu agradeço muito a você pelo carinho, pela amizade. Nós é que agradecemos por nos permitir estar aqui levando essa mensagem. Pastor Ricardo, que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. As pessoas, Alfa e Ômega, princípio e fim. Isso. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Deus abençoe muito, muito, muito. Amém. Estamos juntos. Sempre. Gente, e com o coração cheio de amor, com esse espírito de Natal nos envolvendo, a gente vai fazer mais uma rápida pausa. Daqui a pouquinho eu volto com aquela matéria de Natal sensacional com a vovó da Miriam. Me espera aí que eu volto já já. Anderson Pena, às suas ordens, na TV Caraçá. Denúncias, entrevistas e brincadeiras, alegria contagiante faz
fazendo a vida valer a pena. As suas ordens com Anderson Pena. Anderson Pena na TV Caraçá. Vou contar pra vocês pedaços de minha história. Quero que fiquem sabendo como estou vivendo agora. Meu mundo é maravilhoso, cercado de fauna e flora, banhado pelo Rio Grande, onde as garças namoram. As belezas que me atraem foi presente do papai, que me deu quando foi embora. Estamos de volta. Antes de eu dispensar o pastor e o padre, nós vamos conferir essa matéria sensacional de um presépio que é feito lá em Mariana. O senhor acredita, padre? Lá tem uma senhora, que é a avó da nossa Miriam, que faz um presépio num cômodo inteiro da casa. É sensacional. A gente vai conferir agora no nosso Noite Show. Assiste aí comigo. Dona Corina herdou a tradição de sua mãe de construir presépio todos os anos. Cada peça é moldada e pintada por ela mesma. O presépio é só uma ideia de como é o Natal da família de Dona Corina. São 10 filhos, 28 netos e 8 bisnetos. Todos já acostumados com o cenário tradicional do Natal e empolgados com a época. Esse presépio aqui, a maior riqueza dele é a tradição mesmo. Você pode ver que as coisas são feitas manualmente, ela faz com muita paciência, com muito dom. Então a riqueza maior desse presépio está mesmo na tradição. Ah, o Natal aqui é bom demais, né? Bom demais, que vem os filhos tudo, vem neto, vem bisneto, aí aquela farra, sabe? A gente vem, eu coloco o menino Jesus à meia-noite aqui, do dia 24 ao 5, e depois a gente vai cear lá embaixo, né? Desde quando a gente era pequena, a gente ainda morava lá, né, na cidade de Nova Era, a gente colocava, né? Era a época que a gente esperava o ano todo chegar o Natal para a gente colocar o sapatinho ali no presépio, para no outro dia o presentinho estava lá. E à medida dos anos foram passando, foi aumentando, não sei nem onde que vai chegar. A gente se lembra, né, que mãe começou a fazer o presépio, ela mesma faz os bichos, ela busca o barro, faz os bichinhos, e isso é uma obra de arte. Muito, né, para ver o dom que ela tem de fazer o presépio, aí todo ano, né, os filhos ajudam, né? Pela idade dela, não consegue fazer sozinho, mas os bichinhos é ela que faz. São 10 filhos, 28 netos e 13 bisnetos. E há 57 anos, desde que se casou, resolveu agregar a tradição da família de recriar o cenário do 24 de dezembro. É uma tradição, né, que veio do meu avô para minha mãe, da minha mãe para mim. Passou para mim. E desde que eu casei em 58, que eu amonto o presépio todo ano. Eu não era assim grandão, não, sabe? Mas não era também pequenininho. Mas agora que eu estou aumentando ele. Aí eu fico satisfeito, né? Ela está fazendo o gosto dela, né?
eu ajudo, os meninos ajudam aí, né? Mais do que tradição e fé, a relação de Dona Corina com o presépio é pura paixão. E por mais que muitos ainda pensam que a tradição de reunir a família no Natal vem se perdendo, o presépio de Dona Corina é um mero cenário para o que a data representa para os filhos, netos e bisnetos. Essa tradição que eu tenho de fazer esse presépio foi assim, foi do meu avô, passou para minha mãe para mim. Lá em casa nós somos 8 irmãos, mas quem faz o presépio todo ano mesmo, que ficou com essa tradição de fazer esse presépio, é eu. Eu faço o presépio, faço o bichinho, eu tenho 62 anos de casado. Desde que eu casei, em 58, que eu faço esse meu presépio alegre, satisfeita, para receber o menino Jesus. É um aniversário, Natal é um aniversário de Jesus. E ele mesmo vai me dar, eu e meu marido, velho, que vida e saúde, para a gente continuar fazendo esse presépio por muitos e muitos anos. A dona dessa obra de arte já perdeu as contas do número de peças, mas temos a certeza de que falta o mais importante personagem, que deve chegar na véspera de Natal. Gente, é sensacional. Eu mostrei aqui um pouquinho para o pastor e para o padre. Gente, é incrível. Olha o tamanho desse presépio. É gigantesco. E detalhe, é a vovó Corina que faz todos esses bonequinhos, todos os animaizinhos, todas as figuras. É tudo produzido por ela. E nesse espírito natalino, dessa nossa segunda-feira calorosa, eu vou me despedindo de você. Me despeço mais uma vez do pastor, me despeço mais uma vez do padre. Muito obrigado de coração por vocês terem participado comigo. Espero ver os senhores aqui mais vezes, hein? Espero ver mesmo. Preferência junto com o padre. Pode deixar. De preferência sejamos os dois, tá? Vou ficar muito feliz se assim acontecer. Deus abençoe ricamente todos Amém. vocês. Amém. Gente, ó, um beijão cheio de amor, um abraço caloroso, bem apertado em vocês. E segunda-feira que vem eu estou de volta para fazer a sua noite de segunda-feira muito mais show. Um forte abraço, ó. Fique com o Papai do Céu. Tchau, tchau.